Não procure um psicólogo infantil antes de assistir este vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar 7 coisas que você precisa saber antes de escolher um psicólogo para o seu filho. Vem comigo! Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Tainá Ferreira, eu sou psicóloga. Seja muito bem-vindo ao meu canal. É muito comum a idealização profissional de psicologia. A gente sempre pensa que o psicólogo tem todas as respostas e que sempre vai saber o que é melhor pra gente e pro nosso filho. Toda essa idealização gera muita expectativa e é comum, às vezes, os pais confundirem qual o papel do psicólogo e qual o papel dos pais na educação dos filhos. A proposta desse vídeo é alinhar as expectativas, para que você saiba o que esperar do psicólogo e qual é o papel dos pais. E a primeira coisa que você precisa saber é que o psicólogo é um facilitador. Isso significa que ele vai mediar as relações da criança com o ambiente. E quando eu digo ambiente, eu me refiro a tudo que cerca a criança, tanto o ambiente físico quanto o ambiente pessoas. Dessa forma, a escola é um ambiente, a família é um ambiente, os pais são um ambiente para a criança e a própria criança é um ambiente para ela mesma. E aí você pode estar se perguntando, como assim o psicólogo vai mediar a relação da criança com ela mesma? Bom, é no sentido de ajudar a criança a identificar e a lidar com suas emoções, sentimentos, pensamentos e com suas ações. O psicólogo também vai ajudar a criança a lidar com algum conflito que talvez ela esteja vivenciando na escola, com a dinâmica familiar, com as regras. E ele também vai auxiliar os pais nesse processo, é o que a gente chama de orientação de pais. Às vezes a criança chega com uma demanda dos pais e os pais ficam um pouco confusos, não sabem se respondem sim ou não para aquela demanda da criança. Por exemplo, os amigos da criança estão todos jogando um jogo que é um pouco violento. Os pais entendem isso, a criança quer jogar, mas eles não acham tão adequado assim. Porém, eles entendem que aquilo faz parte do meio da criança. E aí a dúvida, será que eu deixo? Será que eu não deixo? É comum que às vezes por essa dúvida, afinal a criança não vem com manual de instrução, que os pais atribuam essa responsabilidade do sim e do não ao psicólogo. Então eles dizem para a criança, se o seu psicólogo deixar, você pode. Quando eles fazem isso, eles estão transferindo a responsabilidade do sim e do não para o profissional de psicologia. E como eu disse, essa responsabilidade é dos pais. Então, o que fazer nessa situação? Procure o psicólogo que acompanha seu filho e sua família, peça orientações para que juntos vocês tomem a melhor decisão. O psicólogo vai te ajudar a avaliar as possibilidades, o que pode vir a partir desse sim, o que pode vir a partir desse não, para que você escolha de uma forma mais consciente. Uma outra coisa que é comum e que não deveria acontecer é atribuir ao psicólogo papel punitivo. Então, se você fizer isso, eu vou contar para sua psicóloga. Quando você faz isso, a criança, ela se fecha um pouco para aquele profissional, porque ela entende que aquele profissional é alguém que vai puni-la, que vai castigá-la, que vai brigar com ela, e isso dificulta o processo psicoterapêutico. Porque, como eu disse em outros vídeos, o psicólogo ele precisa ter acesso ao universo da criança para conseguir trabalhar com a criança. E para isso, precisa de uma abertura da criança. E quando a criança entende que o psicólogo é alguém com um papel punitivo, ela vai se fechar para esse profissional. Isso vai dificultar e talvez até inviabilizar o processo psicoterapêutico. Vou aproveitar esse gancho, para falar que educar pelo medo nunca é a melhor opção. Futuramente eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, então já ativa aí o sininho de notificações e se inscreva no meu canal para ficar por dentro de todos os conteúdos. A terceira coisa que você precisa saber é que existem abordagens psicológicas ou linhas teóricas dentro da psicologia. O que isso significa? Significa que existem psicólogos com visões de homem e de mundo diferente. E essa visão ela vai nortear a atuação do profissional de psicologia. Então, se não deu certo com o psicólogo, você pode tentar outro. O importante é que você não desista da psicoterapia, porque, como eu disse, cada psicólogo vai atuar de uma forma diferente. Isso vai depender muito de
de qual que é a linha teórica que ele segue. A abordagem que eu trabalho é a análise do comportamento, mas existem outras possibilidades, tem a psicanálise, a sistêmica, entre outras. Se você quiser saber um pouco mais sobre as linhas teóricas ou abordagens psicológicas, deixe aqui o seu comentário que eu gravo um vídeo falando sobre isso. A quarta coisa pode ser um pouco difícil de ouvir, mas a piora faz parte do processo psicoterapêutico e eu vou te explicar o porquê. Bom, vamos pensar numa ferida. O que é preciso para que essa ferida se cicatrize? É preciso cuidar dessa ferida. E o cuidado diz de limpar aquela ferida, de tocar naquela ferida para que ela melhore no futuro. E esse cuidar da ferida dói. E assim é com o processo psicoterapêutico. É preciso mexer na ferida para que ela se cicatrize, para que você ou seu filho consiga ressignificar aquele fato. Então a piora, essa dor faz parte do processo psicoterapêutico. E além disso, o psicólogo infantil trabalha com as emoções da criança. É uma das primeiras coisas que o psicólogo infantil faz. E as emoções são muito interligadas, e quando a gente vai trabalhar, geralmente a gente trabalha elas de maneira separada, mas quando eu trabalho a raiva, eu pego um pouquinho da tristeza e vice-versa. Então pode ter essa piora em virtude disso, mas faz parte do processo, e aí é importante que ao observar que teve uma piora, você comunique ao psicólogo para que juntos vocês pensem na melhor estratégia para o seu filho. Uma outra coisa que faz parte dessa piora é o que a gente chama de extinção na análise do comportamento. Então, o que é a extinção? A extinção é quando você deixa de reforçar um comportamento para que ele deixe de existir. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer falar com seu amigo e aí você decide ir na casa desse amigo. Seu objetivo é falar com esse amigo, é ser atendido por esse amigo, e aí o que você faz? Você toca a campainha e espera. E aí ninguém te atende. O que você faz? Toca a campainha novamente, Então você insiste ali em tocar a campainha. Ninguém te atende. O que você faz? Você intensifica a sua resposta, a sua ação. Então você vai e aperta repetidas vezes a campainha. Ou então você pressiona essa campainha por mais tempo. Esse pico do comportamento, essa intensificação é comum e acontece antes de o comportamento entrar em extinção. Você vai intensificar, sua resposta vai lá no pico até que você perceba que não vai funcionar. Então, depois que você já tentou de tudo, já foi lá no máximo que você poderia fazer e viu que não deu certo, aí você desiste e vai embora. E é assim com a criança também. Então, por exemplo, a criança chora no supermercado porque ela entende que chorar funciona, que quando ela chora ela consegue aquilo que ela quer, porque em outros momentos o choro deu certo. Não estou dizendo que ela faz isso para manipular os pais. A criança ela ainda é pequena, talvez ela nem tenha consciência de muitas coisas, talvez é a forma como ela consegue se expressar. Então tem várias coisas aí por trás disso que não quer dizer uma manipulação. Futuramente eu vou gravar também um vídeo falando sobre birra, sobre choro e sobre a forma como a criança se expressa. Mas nesse exemplo vamos supor que seja isso. E aí os pais querem que a criança não chore mais para conseguir o que ela quer, que a criança tenha outras formas de expressar os seus desejos. Então, os pais decidem que quando a criança chorar, eles não vão mais ceder às vontades dela. E aí vocês estão no supermercado e a criança começa a chorar e você decide não dar o que ela quer. E aí o que ela faz? Ela começa a chorar mais. E ainda assim ela não consegue o que ela quer. E ela vai intensificando aquele comportamento, assim como você intensifica o comportamento de tocar a campainha. Então a criança que antes estava chorando, agora começa a gritar, agora começa a se jogar no chão, a espernear, para conseguir o que ela quer. Até que ela entenda que, opa, não vai funcionar, não vou conseguir. E aí ela desiste. Então vocês entendem que tem uma piora, tem um pico para depois aquele comportamento deixar de acontecer. Então isso faz parte do processo psicoterapêutico, faz parte da mudança de comportamento. E volto a repetir, não considere a birra, o choro como uma forma de manipulação. Futuramente nós vamos falar mais sobre esse assunto. A quinta coisa é que a alta faz parte do processo psicoterapêutico. Eu nem gosto muito de usar esse termo alta, porque quando a gente pensa em alta, a gente pensa em médico e aí a gente já pensa em doença, e não é essa a ideia da psicoterapia. Mas então vamos falar de um encerramento de processo psicoterapêutico. Então o processo psicoterapêutico ele tem um início, um meio e o fim. E é importante
que não haja uma interrupção desse processo. Se os pais percebem que a criança não precisa mais ir ao psicólogo, converse com o psicólogo para que juntos vocês decidam o que é melhor para aquela criança naquele momento. E esse encerramento, ele na maioria das vezes é feito de forma gradual. Então a criança que antes ia toda semana começa a ir a cada 15 dias. Nesse período, enquanto vai reduzindo a frequência, também ocorre uma avaliação, tanto do profissional quanto dos pais, para ver se realmente a criança não precisa mais daquele serviço. Depois a criança pode passar aí uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses. Isso vai depender muito da sua criança e do processo psicoterapêutico. Então é uma decisão que deve ser tomada entre o psicólogo que atende a criança e os pais. E aí os pais vão conversar com a criança sobre esse encerramento e o psicólogo também, para que ela consiga lidar com isso de uma maneira tranquila, até porque o psicólogo ele já faz parte da rotina daquela criança. E a criança, mais que os adultos, ela precisa de rotina para o seu desenvolvimento. Ela precisa de previsibilidade. Então é importante sempre conversar com a criança. A sexta coisa é importantíssima. Eu, enquanto psicóloga, não consigo fazer o meu trabalho se não tiver essa sexta coisa, que é a participação dos pais. Os pais são importantíssimos no processo psicoterapêutico e para que o processo flua e tenha resultados, é importante que os pais estejam engajados, até porque o psicólogo ele passa ali uns 50 minutinhos uma vez na semana com a criança. Quem vai estar com a criança a maior parte do tempo são os pais, então são eles que vão manejar os comportamentos ali da criança. A orientação de pais faz parte do processo de psicoterapia infantil, então é importante que os pais, ao surgir alguma dúvida, converse com o psicólogo, que ao notar alguma diferença no comportamento da criança, seja para melhor ou para pior, que converse com o psicólogo. É importante também o psicólogo ter esse retorno para ele entender o que está surtindo efeito, o que precisa ser trabalhado. Então é de extrema importância esse contato frequente do psicólogo com os pais. É importante que os pais realmente estejam engajados nesse processo psicoterapêutico, porque o psicólogo sozinho ele não vai conseguir fazer muita coisa. Ele vai trabalhar ali um pouquinho com a criança, mas aí quando chega em casa é de outra forma, então não vai surtir o efeito esperado. Então participe do processo psicoterapêutico do seu filho. A sua participação, a sua presença, o seu engajamento é de extrema importância. E antes de eu falar a sétima e última coisa, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser útil, que você curta se assim tocar no seu coração. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que o psicólogo infantil faz ou como escolher um bom psicólogo para o seu filho, eu gravei vídeos falando sobre isso e vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então vamos lá. A sétima e última coisa é que é importante que você fale para o seu filho o porquê ele está indo ao psicólogo. Uma das primeiras perguntas que o psicólogo faz para a criança é se ela sabe o porquê ela está ali. E é importante para a criança essa previsibilidade, ela entender o que está acontecendo. Então converse com a sua criança, explique o porquê você está levando ela naquele profissional, explique o que aquele profissional faz. Se você quiser saber como falar sobre isso com a criança, deixe aqui seu comentário que eu gravo um vídeo falando sobre isso. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!